Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos a mais um estudo do nosso guia e nessa semana estamos estudando sobre idioma, texto e contexto. Três aspectos muito importantes que estão interligados, obviamente, e temos o privilégio de, em português, no nosso vernáculo, de termos várias versões, várias traduções da Bíblia. Em outro vídeo podemos falar sobre as diversas versões, sobre os tipos basicamente delas e indicar algumas delas também, explicar o que é uma paráfrase, por exemplo. Mas aqui já fica a dica, como já falei em outros momentos, que quanto mais versões tivermos, melhor. Não somente, é claro, no nosso vernáculo, tiverem a curiosidade, podem também aprender instrumentalmente hebraico e grego. Mas o fato é que nós temos esse privilégio de termos não só uma versão, mas várias versões da Bíblia em nosso vernáculo. Enquanto 1,5 bilhão de pessoas não têm acesso a nenhuma parte das Escrituras em sua língua. É claro, por outro lado, existem cerca de 6 bilhões de pessoas que conseguem ler toda a Bíblia, ou pelo menos parte da Bíblia, o Novo Testamento, ou partes do Novo Testamento em seu vernáculo. Afinal de contas, a Bíblia foi traduzida para mais de 600 idiomas e o Novo Testamento, ou partes dele, para outros 2.500 idiomas. Certamente há um caminho muito grande percorrido, mas há também um caminho a se percorrer. As sociedades bíblicas que são responsáveis por esse processo de tradução. O fato é que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, como bem sabemos, e aramaico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Eu vou estar colocando aí um texto em hebraico para vocês terem uma noção. O hebraico se lê da direita para a esquerda, e já o grego é uma língua, tem aí um parentesco, vamos dizer assim, com a nossa língua, com o português e com outras línguas também. Também o grego vai ter uma grande influência, afinal de contas, o grego se tornou a língua internacional, assim como uma época foi o aramaico. O grego se tornou essa língua internacional, língua comercial, onde exerceu uma grande influência também sobre outras línguas. A cultura grega também exerceu influência sobre outras culturas. E quando vamos ao texto bíblico, nós entendemos que essas línguas, essas duas línguas, essas três línguas na verdade, são línguas extremamente semânticas, onde uma palavra às vezes tem significados opostos, significados diferentes, e o tradutor ele vai ter que selecionar uma palavra. Como está no manual de exegese bíblica do Antigo Testamento, uma palavra hebraica raramente corresponde de forma precisa a uma palavra em português, mas pode variar em significado quando se leva em consideração o campo semântico total ou parcial de palavras afins em português. Tradução, portanto, sempre implica seleção. Infelizmente, quando se há uma tradução, muito do texto da ideia original é perdida. Exatamente porque não existem expressões iguais em outra língua. Uma palavra, às vezes, pode carregar um significado mais amplo do que uma outra, mesmo que sendo afim em uma outra língua. Você vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, verso 1. Nós vamos estudar a próxima lição mais especificamente sobre Gênesis como fundamento das Escrituras, onde vamos novamente tocar nesse aspecto da criação. Mas só uma curiosidade, quando você lê criar, pode parecer um verbo simples. Às vezes a gente utiliza para alguém que criou um livro, uma obra literária, uma música. Então fala assim, fulano de tal criou isso, fulano de tal criou essa música. Mas na verdade o verbo usado aí é o verbo
É muito interessante no texto bíblico. Esse verbo, ele muitas vezes está em paralelo com outros verbos, com diversos verbos, e ele é usado unicamente para Deus. Só Deus é o sujeito do verbo bará. Então, quando vamos para esse processo de tradução, encontramos todo esse arcabouço de significados, e as palavras têm significados. A Bíblia é a revelação de Deus e ela tem linguagem, ela comunica a mensagem de Deus, mas a mensagem, obviamente, através de palavras. E palavras dentro de um contexto específico, dentro do contexto de uma língua. Então, é importante, sim, atermos para os significados das palavras. Existe uma palavra muito interessante do texto bíblico que nosso guia comenta, que é resed. Essa palavra é difícil de ser traduzida porque ela significa uma gama de aspectos. Ela é usada muitas vezes para Deus, é usada, por exemplo, em orações como de Esdras, de Neemias, de Daniel. Ela aparece também em Êxodo, capítulo 32, verso 4, onde existem várias palavras descrevendo o caráter de Deus. É a palavra resed. Essa palavra significa bondade, misericórdia, graça, fidelidade. A ideia é de que Deus é fiel independente da atitude do ser humano. Ela está dentro do contexto semântico da aliança. Ela aparece também no Salmo 136, que diz Rodul Adonai Kitov, que Leolam Rasdu. A palavra resed aparece aí. A sua misericórdia dura eternamente, para sempre. Aparece em outros textos, como de 1 Reis 3:6, que também Miqueias 7:20, em Salmo 57, verso 3. E livros inteiros foram escritos sobre essa palavra, resed, para tentar captar o significado, a profundidade da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Uma outra palavra também profunda, com significado profundo, que aparentemente é simples, ela é usada no hebraico moderno até com o sentido atual de olá, que é shalom. É uma das palavras, talvez a mais conhecida em hebraico por todas as pessoas. Você encontra tudo com o nome shalom, né? Você encontra até mercado, você encontra qualquer coisa com o nome shalom, mas essa palavra no texto bíblico ela tem uma profundidade, uma importância muito grande. Ela significa basicamente paz, mas tem a ver com prosperidade, e prosperidade não só em um aspecto, como muitas vezes a ideia de prosperidade é usada, mas no sentido de saúde, de bem-estar, de plenitude, de inteireza, e ela é usada também como um cumprimento no dia do Shabat, né? Shabat Shalom, uma palavra profunda. E me lembro de uma história que em português, infelizmente, se perde um pouco dos detalhes do texto, que já entrando na outra parte, que é repetições, que é a história de Davi com Nabal e Abigail, onde Davi pede de maneira muito respeitosa para ficar nas terras ali de Nabal, e ele diz, paz seja convosco, né? Está na nossa tradução em português. Mas se você vai para o texto original, há uma repetição de palavras, aparece 3 vezes a palavra shalom. Shalom, shalom, shalom. Davi está sendo o máximo educado com Nabal. E esse é um contraste porque a resposta de Nabal vai ser totalmente oposta ao que Davi falou para ele. A maneira como que Davi se portou, a maneira educada, polida, que Davi se achegou para com Nabal. E a resposta de Nabal é: quem é este filho de Jessé? Quem é esse Davi, filho de Jessé? Então, é claro que a história de Nabal acaba morrendo, mas o texto é interessante, esse detalhe em hebraico, porque no texto bíblico não haviam pontuações, não havia negrito, muito menos. Então, como chamar a atenção do leitor? Como despertar a atenção do leitor? Isso acontece por meio de recursos literários. Um desses recursos é justamente a repetição. Repetição de palavras. Às vezes, repetição como essa, shalom, shalom, shalom,
ou como santo, 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 né? Kadosh, usado para Deus, em Isaías e outros textos, tantos outros textos, ou a repetição de algumas palavras chaves de histórias, de narrativas, como por exemplo na história de José, que a palavra Beit, ela é um dos marcadores do texto, ela aparece, ela é repetida no texto, assim como a palavra também Kol, que é todo, e também a palavra mão em hebraico. Especificamente na palavra Beit, nós vemos que José sai da sua casa, sai da sua Beit, a Beit de seu pai, de Yaakov, vai para a Beit de Potifar, a Beit Mitzrayim, né, a casa do Egito, e dentro do Egito para Beit de Potifar, para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, devido a toda aquela situação da esposa de Potifar, que inventa toda aquela história, que cria uma versão totalmente contrária à realidade, né? É tanto que ela inverte toda a história, né? Ela coloca as vestes de José caindo ao lado, quando na verdade a história real foi que as vestes de José ficaram nas mãos dela. Então ela tira sua responsabilidade, ela cria uma versão para colocar a culpa total em José. Então José vai para o cárcere, em hebraico literalmente Beit, é a casa dos encarcerados, né? Beit, novamente a palavra é usada aqui. E depois disso, resumindo a história, pois tem uns sonhos ali do padeiro e do copeiro, depois Faraó vai ter um sonho e o copeiro então vai se lembrar de José, e quando ele recebe então as honras, o anel, quando ele agora vai governar todo o Egito, o texto diz que ele vai governar toda a casa de Faraó, a Beit de Faraó. Então é importante a gente perceber essas repetições de palavra. Infelizmente, talvez em português, algumas repetições não dá para perceber, muitas delas, sim, numa tradução de equivalências foram mantidas, mas outras não necessariamente. Por exemplo, você vai para a história de Jonas e ali existem algumas repetições de palavras. Um exemplo disso, a palavra Gadol. Então, enquanto em português se muda essa palavra algumas vezes, o texto literalmente diz de alguns elementos grandes que são enviados para o profeta. O vento, uma grande tempestade, um grande vento e também um grande peixe. E essa palavra Gadol, ela vai ser também uma palavra-chave no texto de Jonas, assim como outras palavras também, assim como Cará, assim como outras palavras, como clamar, onde Jonas tem que clamar contra Nínive e ele não faz, e depois o chefe do navio acorda Jonas para clamar ao seu Deus, enquanto todos os marinheiros estão clamando, cada um ao seu Deus. E depois da tempestade, os marinheiros vão clamar ao Deus de Jonas, ao Deus de Israel. Então, na história de Jonas, tem algumas palavras chaves que se repetem. Então, essa repetição do texto bíblico é chamar a atenção do leitor. Por exemplo disso é no capítulo 1, verso 27, onde o verbo bará repete várias vezes. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Observe a tripla repetição do verbo criar. Portanto, Moisés enfatizou que o ser humano foi criado por Deus, que também foi criado à sua imagem, homem e mulher. Essas verdades eram a ênfase aqui do texto bíblico. Outra repetição também é do verbo levantar, que aparece em Daniel. A gente estudou sobre isso aqui. Você pode acompanhar a série de Daniel, se você não assistiu essa série. E o verbo levantar, ele aparece no capítulo 3, verso 1 e 3, verso 1 ao 3, aparece no verso 5, aparece no verso 7, aparece no verso 12, no 14, 15 e no verso 18, a expressão levantar, onde a ideia aqui é de que há uma substituição na adoração verdadeira. Um outro aspecto é o contexto. O que é contexto? Precisamos entender que na Bíblia nenhum verso ele está isolado. Não podemos tentar entender um verso
isoladamente. Até porque entender um verso isoladamente pode gerar alguns equívocos de interpretação, seja equívocos maiores ou equívocos menores, que não afetam exatamente algum princípio, mas que podem fazer com que a gente se acostume com aquela compreensão do texto, quando na verdade a ideia, contextualmente falando, era outra. Por exemplo, um texto que você talvez já tenha escutado dessa maneira é aquele que Jesus falou: examinai-vos as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. As pessoas utilizam esse texto, até uma leitura aqui equivocada quanto ao verbo, em que modo ele está, e pensam que aqui Jesus está dando uma ordem, um imperativo, né? Examine as Escrituras, quando na verdade o texto aqui se refere a Jesus falando aos fariseus: vocês examinam. Em outras traduções já se traduz dessa maneira para não gerar essa confusão aí com o verbo, né? Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Um outro texto também que muitas vezes é utilizado quando a congregação, quando uma reunião está pouco vazia, tem algumas pessoas só, então se diz: olha, onde tiver 2 ou 3, ali, né, Jesus vai estar, né? Jesus prometeu isso, quando na verdade o contexto ali se refere à reconciliação entre irmãos. E tem tantos outros textos que são usados muitas vezes fora do contexto, ou às vezes por esquecer-se de um detalhe do texto, talvez um pronome. Tem um texto que diz assim que buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então muitas vezes se esquece de que existe um pronome ali demonstrativo: todas estas coisas serão acrescentadas, se referindo àquilo que foi falado anteriormente por Jesus: o comer, beber e o vestir. E outro texto, por exemplo, do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então alguns, pegando essa frase fora do contexto, pensam que eu posso tudo, então aquilo que eu quero eu vou realizar em nome de Jesus, quando na verdade a ideia do texto não está exatamente isso. Se você ler, o texto está falando assim: olha, mesmo passando por provação, mesmo passando por fome, passando por dificuldade, né? Paulo fala assim: eu sei o que é ter abundância, o que é ter necessidade, mas em todas as coisas tudo posso naquele que me fortalece. Então o contexto nada mais é do que os versos que cercam aquela passagem, ou os capítulos que cercam aquela passagem, aquele capítulo, e por último o livro como um todo, e é claro, a Bíblia como um todo. Não podemos tentar entender um verso sem levar em consideração os versos ao redor. É claro que quando estamos falando aí dos versos que estão ao redor, dos capítulos que estão ao redor da passagem, estamos pensando no contexto literário. E existem outros contextos no manual de exegese do Antigo Testamento. Gordon Fee e Douglas Stuart comentam sobre como analisar então o texto bíblico com os diversos contextos. Podemos, em outro momento, gravar um vídeo falando sobre isso, mas existe também o contexto histórico, que além do contexto histórico, existe aquilo que a gente já comentou um pouco, que é o contexto literário. E dentro do contexto histórico estão também aspectos geográficos, né, da passagem. Isso vai influenciar também na compreensão dela, também o ambiente social e também a época da passagem. E também tem a questão do significado de uma palavra de acordo com o contexto. Por exemplo, a palavra Adam, em hebraico, Adão, pode ser usada no contexto de ser humano, humanidade, como também se referir ao personagem, o contexto que vai dizer qual é a melhor tradução, qual é o melhor significado. O aspecto é entender que onde as maiores unidades das Escrituras são os livros da Bíblia. Foi escrito com diferentes propósitos e também em diferentes contextos. Existem livros que contam a história do povo de Israel, como a história dos reis, primeiro e segundo reis. Existem livros
direcionados para igrejas específicas como Romanos, Coríntios, Gálatas e assim por diante, as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo. Existe literatura apocalíptica, Daniel, Apocalipse. Precisamos entender para quem esses livros foram direcionados e também quem que escreveu o seu autor. É claro que muitas vezes não sabemos quem foi o autor daquele livro, como Ruth e também Samuel, Crônicas, entre outros. Não temos a certeza de quem foi o autor, mas é importante, quando sabemos quem foi o autor, quando temos uma pista, entender quem era essa pessoa. Isso vai influenciar também na nossa compreensão do texto, porque os autores tinham objetivos ao escreverem aquele livro. Por exemplo, Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele tinha um objetivo, o objetivo de apresentar a narrativa desde a criação até o início do povo de Israel, e também o plano da salvação, que já inicia em Gênesis 3, verso 15. Em outros momentos vamos tocar nesses assuntos. Quero fazer um vídeo aqui sobre palavras complexas do texto bíblico, por exemplo, a palavra pecado, onde não temos apenas uma palavra para pecado, por isso que nossa tradução tenta traduzir com diversas palavras, iniquidade, transgressão, porque em hebraico e grego também existem diversas palavras para pecado. Irmãos, quero fazer vídeos comentando brevemente sobre palavras específicas. No mais, me despeço a cada um. Uma dúvida, sugestão, comentário, deixe aí embaixo. Deixe também o seu like. Se inscreva. Se você não é inscrito, estamos aí rumo aos 100 inscritos. E que o Eterno abençoe a cada um. Até a próxima lição, que vai ser sobre Gênesis como fundamento das Escrituras. Vai ser uma lição muito interessante. Já estou ansioso para ela. Abraço.